Querido diácono Marquinho, caríssimos irmãos e irmãs, do Santo Evangelho que nós acabamos de acolher, São Lucas nos diz que Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém. Aqui não há apenas um registro de uma coordenada geográfica, mas aqui há a anotação de uma ordem espiritual e teológica. Ir para Jerusalém significa para nosso Senhor abraçar a vontade do seu Pai, significa entregar-se com confiança nas mãos do Pai, porque Jerusalém para ele significa sofrer a paixão, significa morrer na cruz, como também ressuscitar ao terceiro dia e voltar para junto daquele que o enviou a este mundo. Aqui há uma referência ao mistério da sua ascensão. Nosso Senhor voltará vitorioso para junto do Pai. E aqui nós vemos a sua liberdade, consciente do caminho, consciente das adversidades que virão. Ele toma a decisão de partir e não voltará mais atrás. E nesse caminho, ele manda os apóstolos que vão à frente. Eles vão preparar hospedagem para ele, mas ao chegarem num povoado de samaritanos, nós sabemos que os samaritanos e os judeus não se davam bem. Eles não aceitam receber Jesus. E os apóstolos, indignados, pedem licença para rezar, para que desça sobre aqueles que rejeitaram Jesus fogo do céu. E Jesus não aceita essa postura. Ele não admite aquela ideia. Ele é livre, livre diante da rejeição dos samaritanos, e deseja que os seus discípulos deem testemunho em todas as circunstâncias da caridade. Não quer que os discípulos devolvam o mal com o mal. É a liberdade de Jesus. Ele é livre diante dos resultados e nos ensina também a caminharmos com liberdade. Mas vejam, o evangelista diz que eles foram para outro povoado e lá 3 pessoas se aproximam dele com o desejo de segui-lo. Jesus é bastante tolerante diante da rejeição das pessoas, mas para aqueles que querem segui-lo, Jesus não aceita ser a segunda opção. Ele deseja ser sempre o único e o primeiro. E por isso aquelas respostas que dizem que o discípulo não pode buscar o bem-estar e a segurança, porque os pássaros têm ninhos, as raposas têm sua toca, mas o Filho do Homem não tem nenhuma pedra para reclinar a cabeça. Assim também
A missão não permite atrasos. Ele pede a renúncia, até mesmo dos afetos mais nobres do ser humano, que é o afeto familiar. O afeto familiar não pode ser o primeiro. Não permite que os discípulos vão se despedir ou enterrar seus mortos, o seu pai. Depois, ainda diz que o seguimento dele não admite certos arrependimentos. Não é possível colocar a mão no arado e olhar para trás. Jesus é mais exigente do que Elias na primeira leitura. O profeta sabe que os seus dias vão chegando ao fim, que a sua missão está por terminar, e ele precisa investir um sucessor, um profeta que continuará a sua missão. E aí aparece Eliseu, filho de um rico proprietário agrícola. Ele havia herdado um campo. Ele está ali trabalhando com os bois, com a mão no arado. E antes de seguir Elias, Eliseu pede permissão para despedir-se do seu pai e da sua mãe. Elias consente. Jesus não permite, mas Elias consente. E qual é o gesto bonito também de Eliseu? Ele pega o arado, pega a canga do boi, faz uma fogueira, oferece ao sacrifício. Ele divide a carne entre os presentes. Ele queima o arado, quer dizer, ele toma a decisão de deixar a sua herança. Por isso o salmo responsorial da missa de hoje, no refrão vai dizer: o Senhor é a minha herança. A herança do profeta é o próprio Deus. E queimar o arado significa ali que ele tomou uma decisão, abandonou aquela vida, não voltará atrás, seguirá Eliseu com a liberdade necessária à sua missão. Para seguir Jesus, portanto, é necessário a experiência da liberdade. Por isso, na segunda leitura também, a temática: o Senhor não nos quer sob o jugo da escravidão, não quer que sejamos escravos de nada e de ninguém. É preciso vencer as tentações. Não se pode viver segundo a carne. A expressão aqui, viver segundo a carne, significa viver de acordo com o egoísmo próprio da natureza humana decaída depois do pecado original. O Senhor não nos quer escravos de todos os nossos egoísmos. Ele nos quer livres. A condição para seguir Jesus é viver a liberdade de Jesus. Jesus é livre diante dos resultados, é livre diante da resposta que as pessoas dão ao seu chamado. No Evangelho, ao longo do Evangelho, quantas experiências de vocação frustrada, de vocação que não foi para frente, que não deu certo, e Jesus é livre diante da resposta. No Evangelho, quantas vezes Jesus foi rejeitado, e Ele é livre diante da escolha das pessoas, e Ele nos ensina também a sermos pacientes e livres diante das escolhas das pessoas. O Senhor nos convida a segui-lo de forma decidida. Ele espera que não voltemos atrás, que permaneçamos no nosso caminho. Aparecerão dificuldades,
aparecerão provações, mas o discípulo precisa ser forte e obstinado, como ele também o é. Ele toma a decisão de ir para Jerusalém, para abraçar a sua cruz, e ele nos convida também, no caminho da nossa liberdade, a segui-lo, abraçando a nossa cruz, rumo à ressurreição que nos aguarda, a ressurreição que é a nossa herança. O Senhor é a minha herança, Deus é a herança do discípulo. Que nós aprendamos isso, que a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa mãe, possa nos ajudar no nosso caminho, possa nos ajudar a perseverarmos na nossa vocação, como ela mesma perseverou. Que as palavras do seu Filho não sirvam para nós, quando ele disse assim: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Que essas palavras não sejam aplicadas a nós. Santo Atanásio vai dizer que colocar a mão no arado e olhar para trás significa sentir saudade do mundo, significa sentir saudade daqueles apegos, daqueles pecados que às vezes superamos. Assim, que a Virgem Maria nos faça sempre dignos das promessas do seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.